Olá, meus amigos do LAC Concursos! Eu sou o professor César Bodão e estou aqui hoje para falar sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Curso de redação online. Você nunca ouviu falar? Curso de redação online. Como é que funciona isso, professor? Da seguinte maneira, você tem, durante os 60 dias de acesso, 3 redações por esse precinho aqui, R$60. Como é que você faz? Você vai lá na aba do LAC Cursos, vai estar redação, você clica lá, você vai ter um formulário, esse formulário você vai imprimir na sua casa, vai fazer a sua redação nesse formulário, nós vamos corrigir em 3 dias úteis essa redação e devolver para você. Como é que você faz? Você faz a redação, tira uma foto da sua redação do seu celular e envia para a gente, pode enviar pelo próprio celular. Tá? Muito simples, muito fácil, você envia, nós corrigimos aqui e devolvemos para você. Nós estamos, moçada, com a perspectiva de corrigir aí muitas redações disso aqui para ajudá-los a serem aprovados. E nós já temos vários cursos aí em que nós corrigimos as redações e está muito legal, as pessoas estão dando os feedbacks para a gente e estão gostando desse processo. Então aqui, ó, R$60, 3 redações corrigidas, 60 dias de acesso. Como é que é a prova discursiva vai ser a prova discursiva? Olha, uma primeira coisa que você deve saber é que você precisa saber como funciona o edital. Você precisa ler o edital. Então esta parte aqui é a parte do edital da prova discursiva. Como é que ela é? Como é que ela é feita? Como é que é calculado? Em cima disso é que nós vamos fazer também a correção da sua prova, tá? Então vamos lá, ó. Prova discursiva vai levar 40 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo. Veja, a maioria eu não vi até agora, nesses últimos anos para cá, nos últimos 10 anos, redações que não sejam dissertativas. Então é um texto dissertativo, normalmente dissertativo argumentativo, 30 linhas. É o padrão. A respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos de cada cargo, área, especialidade e ramo. Tá? Então nós vamos trabalhar com 3 temas que vocês vão pegar, fazer a prova e mandar para nós. Tá? A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 10.7, lá na frente desse edital, tá bom? Então a prova vai valer 40 pontos, prova dissertativa 30 linhas, tá? Vamos lá. Aqui. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito em letra legível. Professor, mas minha letra é feia. Não tem problema. No rascunho, você vai entender sua letra, tá? Mas na hora de passar para o papel definitivo, para a folha definitiva, eu escrevo bem devagarzinho. Eu escrevo bem redondinho. Por quê? Porque se você mandar para mim uma prova que eu não consiga ler, tem um botãozinho lá, reenviar prova para aluno. Eu vou reenviar para você. Tá? Por quê? Porque você está sendo preparado aqui na LAC para ser um aluno competitivo, um aluno que vai passar no concurso, ok? Então eu vou mandar para você de volta, por quê? Porque você precisa fazer a letra redondinha, você está treinando para a prova, está sendo preparado para passar, e você vai passar, correto? Então se você tem a letra que não dá, a letra muito pequenininha, miudinha também, então tem que ser a letra legível, dê para ler, dê para identificar, por quê? O professor que vai corrigir sua prova tem 200 provas para corrigir, ele não vai ficar perdendo tempo para decifrar o que você está escrevendo. Ele vai deixar sua prova de lado e vai partir para outra, tá? Então, ó, legível com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. A famosa Bic preta transparente. Professor, posso levar só uma? Não! Leva 2. Gasta aí R$5, compra 2 canetas e leva 2, porque se uma falhar, você tem a outra. E não impressa, porque concurso o cara tem que ir preparado. Preparado significa ler o edital, se preparar até do ponto de vista físico, do que você vai comer. Tudo isso faz parte da sua vida de concurseiro. Ok? Concurseiro. Não adianta comer uma feijoada completa um dia antes da prova, que no outro dia você vai ter um revertério lá, vai ficar complicado. Tá? E aí então, não faça isso. Leve 2 canetas, teste antes para ver se está funcionando, leva as 2 e se uma falhar, você utiliza a outra, não vai ter problema. Tá bom? Bom,
não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Beleza, né? É você e você mesmo. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo fiscal do SEBRASP, devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. Para aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais que não escrevem, ou pessoas, por exemplo, autistas que não escrevem, mas que sabem ler e escrever, eles podem ir com uma pessoa que vai ditar a pergunta e ele vai falar. Algumas pessoas que têm deficiência visual, enfim, tá? Bom, vamos lá. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada. Moçada, se você nunca fez concurso, não coloca nada, não coloca nome, não coloca rubrica. E é rubrica, não é rúbrica não, tá? É rubrica. Não coloca a rubrica, não coloca estrelinha, não coloca solzinho, nada, porque senão a sua redação vai ser anulada. Nem vão corrigir a sua redação. É só redação e ponto. Ponto final, acabou, entrega, sem rasura, bonitinho, do jeito que a gente está falando aqui, tá? Então isso é muito importante. Não vai identificar, porque qualquer forma de identificação é anulada a sua redação, tá? Rubricado conter em outro lugar que não apropriado. Qualquer palavra ou marca que identifique o candidato está aí. Sob pena de anulação da prova discursiva. Normalmente é anulado, tá? Beleza? Então esse é um item. Qual o outro item? A folha do texto definitivo, né, a lauda definitiva que você vai fazer, será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. Não adianta você chegar para pô, mas será que eles vão corrigir o meu rascunho lá? Eu coloquei uma coisa interessante. Não. Já foi. É na folha definitiva. É lá que você vai colocar o que você precisa colocar. Tá? Beleza? A folha de texto definitiva não será substituída por motivo de erro do candidato no preenchimento dessa. Depois, na hora, na parte teórica que a gente vai falar da redação, você tem lá. Mas se você errou, o que é que você faz? Ó, coloca entre parênteses e faz um risquinho assim em cima e continua lá. É melhor do que você rasurar. Não rasura, não escreve. Errou, deixa aquele para trás e escreve de novo. Não tem problema, tá? Se for descontado, vai ser descontado aí alguns pontinhos ou alguns poucos pontos, 0, alguma coisa pela isso aqui, tá? Mas é muito difícil. Na maioria das vezes não acontece. Tá certo? Por quê? Porque o corretor sabe que você está no estado nervoso, você está nervoso ali, está fazendo. E se o texto for bom, isso não vai ser irrelevante para o seu texto. Tá? Mas esse é o procedimento. Vamos lá. Dos critérios de avaliação na prova discursiva. Presta atenção aqui. Tem uma continha matemática que nós não vamos fazer. Nós vamos apenas dizer quais são os itens dessa prova, dessa continha, tá? Ó, respeitados os empates da última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até as posições estabelecidas no quadro a seguir. Então, ó, respeitados os empates nas últimas colocações, tá? Se empatar, vai ter os critérios de desempate lá. Então, olha só, tá aqui. Primeiro, tá aqui os analistas judiciários, tudo isso aqui está no edital. Só você dar uma olhada lá. Mas, por exemplo, analista judiciário, a ampla concorrência são 40, são 40 que vão ser corrigidos, então o primeiro, segundo, terceiro, até o 40º vai ser corrigido. Candidato negro, mais 10, no total são 50, tá? Então o que está dizendo aqui, ó? Respeitados os empates das últimas colocações, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas. Então, na prova objetiva, vamos pegar as notas e vão lá até o 40º da ampla concorrência. 40º está aqui, vai ser corrigido. Se tiver 2 empates, vai corrigir dos 2, tá? E mais 10 candidatos negros, para dar o total de 50. Assim vai ser, ó, aqui no analista judiciário, área de apoio especializado, são 32 que eles vão pegar de que fizeram, então você tem que ficar entre os 32 colocados, né? 32º até o 32º, aquele negócio dos empates e tal, e 8 candidatos negros. E assim por diante. Você tem uma tabela lá, ó, 2 tabelas que são colocadas aqui para que você veja lá no edital. Então chega lá no edital e olha em que lugar que eu tenho que ficar na minha prova objetiva para que eles corrijam a minha redação, tá? Beleza? Tem um aqui, ó, por exemplo, ó, 1.200, analista judiciário, ó, 1.200 candidatos eles vão ver a prova
objetiva, 1.200 candidatos, chegando 1.200, eles vão corrigir. São 300 negros, dá 1.500 pessoas no total para serem aprovados, classificados, etc. Tá bom? Olha, muito importante isso aqui. Conforme anunciado administrativo número 12 de 2008 do Conselho Nacional de Justiça, serão corrigidas as provas discursivas de todos os candidatos que se declararem com deficiência aprovados nas provas objetivas. Tá? Então, o candidato que tem deficiência, ele, não importa a pontuação da prova objetiva, ele vai ter a sua redação corrigida. É um direito que ele tem. Por quê? Porque ele é portador de necessidades especiais. Você tem que entender isso. Ele não é igual a você que é perfeitinho. Ele tem um problema, ele não anda, ou ele é paraplégico, ele tem algum problema, entendeu? Ele tem dificuldade, ele é portador de necessidade, então ele tem o direito de que sua prova seja corrigida independente da prova objetiva, tá? Vamos lá, o candidato cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem anterior, daquilo lá, que se ele não estiver dentro daquela quantidade de pessoas que, para serem corrigidas as provas, estará automaticamente eliminado. Claro, se são 32 para serem corrigidos, você ficou em 33º, a não ser que você entre com um pedido de revisão da sua prova para você ganhar um pontinho lá para ficar entre os outros, você está eliminado, ou o outro está eliminado, tá? Tranquilo, né? Bom, a prova discursiva será corrigida por 2 corretores, presta atenção, de forma independente, sendo atribuída ao candidato a média obtida a partir da nota atribuída por cada um dos corretores, desde que haja convergência entre eles. Caso as correções divirjam em mais de 25% da nota máxima da questão, haverá uma terceira correção e a nota do candidato será a média das 2 notas mais próximas. Entendeu ou não? Então tá, tem 2 corretores. Um deu 7, outro deu 7,5. Pegar os 2 divides da média. Essa será a sua prova. Tá? Então aqui, ó. Média obtida entre 2. Agora, um você tirou 7, outro você tirou 2, aí vai vir um terceiro e vai corrigir. Aí no terceiro você tirou 5. 7 e 5, 12, dividido por 2, 6. Essa é a sua média. Tá bom? Beleza? A prova discursiva avaliará o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Isso aí é para você que acha que não cai gramática, tá? Gramática cai sim. Lá na prova, vai cair lá na prova e vai cair também aqui na redação. Você precisa saber o registro formal, você precisa saber as concordâncias, não errar, por exemplo, na regência. A regência verbal é muito importante para a redação, saber colocar as preposições, as crases quando são necessárias, etc. Tá? O candidato deverá produzir, com base em temas formulados pela banca examinadora, texto dissertativo. Veja que aqui não fala dissertativo argumentativo, fala só de texto dissertativo. É bom que você saiba fazer um texto dissertativo argumentativo. Tá? Sempre, porque é melhor para você trabalhar com esses temas quando a redação é dissertativa. Primando pela coerência e pela coesão. Coerência e coesão estão lá nas aulas de redação, nas aulas teóricas de redação, 5 ou 6 aulas nós temos lá teóricas de redação, estão lá a parte da coesão e coerência, fundamental, tá? Se você não fizer um texto coeso, coerente, você não consegue passar. E quando você faz o texto e manda para nós, aqui da LAC Cursos, o que nós fazemos? Nós pegamos esses textos e mostramos para você, ó, aqui está errado, aqui a coesão não foi colocada direito, aqui a coerência está errada, por causa disso. Nós especificamos totalmente, pedimos para que você refaça a sua redação e tenha condição de sempre refazer para aprender, tá? Olha lá, 10.7.4. As provas discursivas serão corrigidas conforme os critérios a seguir. Presta atenção. Ressaltando-se que, em atendimento ao que está estabelecido no Decreto 6.583, 29 de setembro de 2008, alterado pelo Decreto 7.875, de 27 de dezembro de 2012, serão aceitos como corretos até 31 de dezembro de 2015 ambas as ortografias. Então tem a ortografia nova? Tem. Tem a ortografia antiga? Tem. Você pode usar qualquer uma das duas. Porém, presta atenção, porém, você tem que optar por uma ou pela outra. Por quê? Porque o que está sendo por aí, regra, é o seguinte:
Por exemplo, você não acentua mais os ditongos abertos, el, ei e oi, em palavras oxítonas, em palavras paroxítonas. Você só acentua os ditongos el, ei e oi em palavras oxítonas e monossílabas, beleza? Então ideia não tem mais acento. Tá, você não colocou o acento em ideia, né? Mas lá na frente você quis colocar a palavra plateia e você colocou acento. O que o cara vai pensar? Esse cara não sabe. Ou você coloca ou você não coloca. Tá? Então, pela regra antiga, a plateia tinha acento. Então, eu vou colocar em todos que tiver o el, o ei e o oi. Correto? Beleza? A palavra bocaiúva não tem mais acento. Pô, bocaiúva não tem acento, não vou colocar. Mas lá na frente, a feiura também não tem, pelo mesmo motivo. Caiu esse acento. Aí eu coloco. Não dá. Tá? Então, você opta ou uma regra ou outra. Ou a antiga ou a nova. Se eu já sei a nova, então eu uso a nova. Se eu só não sei a nova, eu tenho dúvida, eu uso só a antiga. Beleza? Ok? A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. Presta atenção. Então nós já falamos. Apresentação, estruturas textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo. Nota do conteúdo. Tá? Cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 40 pontos. Então, essa nota do conteúdo chega a 40 pontos. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros. Então, a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros. NE, número de erros. Você vai precisar disso aí depois, tá? Do candidato. Considerando-se aspectos tais como ortografia, morfossintaxe, propriedade de vocabulário, etc. A parte gramatical, tá? Bom, será computado o número total de linhas, TL, total de linhas efetivamente escritas pelo candidato. Então, são 30 linhas, normalmente você tem que escrever a metade, normalmente. Vamos ver aqui. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Então tem gente que escreve do lado. Não, é dentro da linha, é na linha. São 30 linhas para você escrever. Coloca isso na sua cabeça, porque tem que ter planejamento. Por isso que lá na nossa aula teórica você vai aprender a fazer isso, tá? Ultrapassar a extensão máxima estabelecida no caderno de provas. Vai ser contado cada coisa dessa como erro. Então, qual que é a conta para você saber sua nota? A conta é essa, ó. Será calculada, então, para cada candidato a nota da prova discursiva. Nota da prova discursiva. Então, nota da prova discursiva é o número do caderno lá, da correção, tá? Nota da correção, menos 2, vezes número de erros dividido por total de linhas. Então, ó, nota da correção menos 2 vezes número de erros dividido pelo total de linhas, tá? É essa conta mirabolante que você deve fazer. Se a nota da prova discursiva for menor que 0, você vai considerar a nota 0. Se for maior que 0, você vai considerar a nota maior que 0, tá? Então, se for maior que 0, for 1, a nota 1, 2, a nota 2. Tá bom? Então, presta atenção. Nota da prova discursiva é igual número de correção, né? O número da prova correta lá, menos 2 vezes número de erros dividido por total de linhas, tá? Qual que é o outro tema? Aí você chega na sua casa lá, você faz as contas, tá? Verifica lá, faz as contas, pega lá e verifica como que foi feita a sua prova. Na hora que você pedir, por exemplo, isso aqui só vai ser útil para você, está passando, que está no edital, mas vai ser útil para você só se você pedir uma revisão da sua prova, tá? E olha, se você pedir revisão, você automaticamente manda um e-mail para a gente verificar onde que precisa ser, manda por a prova via e-mail pela foto mesmo, a gente vai verificar e vai tentar ajudar você na sua entrar com o pedido, tá? Ó, nos casos de fuga ao tema ou de não haver texto, o candidato receberá nota na prova discursiva igual a 0. Fugiu ao tema é 0. Isso é para a maioria dos concursos. Fugiu ao tema, 0. Fugiu à modalidade, 0. Tá? Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota da prova discursiva maior ou igual a 20. Tá? Então você tem que ter de 40 pontos, você tem que ter, para ser aprovado na prova discursiva, 20 pontos. Tudo bem? O candidato que não se enquadrar no subitem
7.7 desse edital, tá? Que é esse aqui, 20 pontos, não terá classificação alguma no concurso. Ou seja, tirou menos de 20 pontos, tá eliminado. Tudo bem? Mais uma aqui. Serão anuladas as provas discursivas do candidato que não devolver sua folha de texto definitiva. É óbvio, né? É óbvio, né? O candidato que se enquadrar no subitem 10.7.8, que é esse aqui, desse edital, não terá classificação alguma no concurso. É desnecessário isso aqui. Se o cara não entregou a prova, como é que vai avaliar? Né? Então tá aí. Então, moçada, esse foi o edital da prova discursiva para a prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, prova de redação. Lembrando, R$60, 3 provas, 3 redações, que você vai imprimir o formulário, fazer a redação no formulário, mandar para nós vamos corrigir em 3 dias úteis. 3 dias úteis nós entregamos para você de volta corrigido, toda comentada, para que você possa refazer, verificar onde você está com erro, porque em 3 redações você percebe um padrão de erros que você pode, num espaço curto de tempo, sanar, tá? Você, tendo essa redação, resolvendo esses problemas, acabou o seu problema de redação, ou pelo menos minimiza o seu problema de redação e você vai estar competitivo para passar no concurso do Tribunal de Justiça, tá? Eu quero agradecer a sua presença aí, falar que nós temos um canal no YouTube, um canal no Facebook, né, uma página no Facebook, um canal no YouTube, LAC Concurso, lá você vai encontrar aulas, vai encontrar dicas, muito legal, espero que você tenha gostado, um abraço, fique com Deus e até a próxima.